Seção 2ª. Do Orçamento. Artigo 110. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: inciso 1º. O Plano Plurianual. Inciso 2º. As diretrizes orçamentárias. Inciso 3º. Os orçamentos anuais. Artigo 111. A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada, devendo todo o arcabouço ser compatível com o Plano Diretor Municipal. Artigo 112. A Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá ao disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal e disporá também sobre: inciso 1º. Equilíbrio entre receitas e despesas. Inciso 2º. Critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Inciso 3º. Normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. Inciso 4º. Demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas, bem como os anexos estipulados na Lei Complementar Federal sob número UM1 de 2000, ou outra proposição legal superveniente. Artigo 113. O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o Plano Plurianual, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e com as normas da Lei Complementar sob número UM1 de 2000, ou outra proposição legal superveniente, também compreenderá: inciso 1º. Orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Inciso 2º. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos vinculados, tanto a administração direta como indireta, ao município, bem como as fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Parágrafo único. Integrarão a lei orçamentária os demonstrativos específicos, com detalhamento das ações governamentais, indicando o órgão ou entidade responsável pela realização da despesa, os objetivos e metas, a natureza da despesa, as fontes de recursos, os órgãos ou entidades beneficiárias, a identificação dos investimentos por distritos do município e outros anexos, que indiquem diretrizes de receitas e despesas de natureza tributária ou creditícia. Artigo 114. A Lei Orçamentária Anual não poderá conter dispositivo estranho à previsão da receita, à fixação da despesa, não se privando, todavia, a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação da receita, nos termos previstos em lei. Artigo 115. Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais, serão apreciados por comissão permanente da Câmara Municipal, instituída na forma do regimento e desta lei orgânica, cabendo-lhe examinar os projetos, planos e programas, emitindo parecer sobre os mesmos e apresentar emendas, na forma que for estabelecida no regimento interno. Artigo 116. O regimento interno da Câmara disporá sobre o quórum necessário à deliberação sobre os projetos mencionados no artigo anterior, bem como sobre as diretrizes que serão fixadas para exame dos mesmos na comissão permanente. Artigo 117. À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios, e a conta de créditos respectivos, proibida a designação de casos, ou de pessoas nas dotações orçamentárias, e nos créditos adicionais abertos para esse fim, atendidas as condições previstas no artigo 100, parágrafo 1º a 5º da Constituição Federal. Parágrafo 1º.
Lei municipal definirá as obrigações de pequeno valor, que a Fazenda Municipal deva fazer em virtude de sentença judicial transitada, sendo aplicada a essas obrigações a mesma forma de pagamento prevista para os créditos de natureza alimentícia, com liquidação pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescido de juros legais, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de 10 anos, permitida a cessão de créditos. Parágrafo 2º. É vedada a expedição de precatório complementar ou suplementar de valor pago, bem como fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, a fim de que seu pagamento não se faça, em parte, na forma estabelecida no parágrafo 3º deste artigo, e, em parte, mediante expedição de precatório. Parágrafo 3º. Serão pagos conforme disposto no artigo 100 da Constituição Federal, não se lhes aplicando a regra de parcelamento estabelecida no caput do artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, os débitos da Fazenda Pública Municipal oriundos de sentenças transitadas em julgado, que preencham, cumulativamente, as seguintes condições. Inciso 1º. Ter sido objeto de emissão de precatórios judiciários. Inciso 2º. Ter sido definidos, como de pequeno valor pela lei, de que trata o parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal, ou pelo artigo 87 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Parágrafo 4º. Os débitos a que se refere o caput deste artigo, ou os respectivos saldos, serão pagos na ordem cronológica de apresentação dos respectivos precatórios, com precedência sobre os de maior valor. Parágrafo 5º. Os débitos a que se refere o caput deste artigo, se ainda não tiverem sido objeto de pagamento parcial, nos termos do artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, poderão ser pagos em 2 parcelas anuais, se assim dispuser a lei. Parágrafo 6º. Observada a ordem cronológica de sua apresentação, os débitos de natureza alimentícia previstos neste artigo terão precedência para pagamento sobre todos os demais. Parágrafo 7º. Para efeito do disposto neste artigo, serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação oficial da respectiva lei municipal definidora, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a 30 salários mínimos, perante a Fazenda Pública Municipal. Artigo 118. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido no artigo anterior, o pagamento far-se-á, sempre, por meio de precatório, sendo facultada à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, da forma prevista no parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal. Artigo 119. O Poder Executivo publicará, até 30 dias, após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária, bem como adotará transparência na gestão fiscal, dando ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, aos planos, orçamentos, lei de diretrizes orçamentárias, prestações de contas, pareceres prévios, relatórios de gestão fiscal, na forma da lei complementar em vigor.